Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem sentar, por gentileza. Estava ouvindo aquele louvor do irmão ali e eu comecei a recordar que eu me converti com 22 anos e quão importante esses hinos que o irmão cantava e tantos outros, né? A minha mãe costumava cantar, ela está com 88 anos de idade, mas eu me converti, na verdade não me converti, mas eu fui evangelizado dentro da minha própria casa, porque a minha mãe vivia cantando esses hinos, e quão importante a gente criar um ambiente dentro da casa da gente onde seja cristão e onde as coisas sejam, digamos assim, pronunciadas, né? E aquilo é uma semente. Eu me desviei, na verdade não me desviei, eu nunca fui para a igreja, né? Nunca participei nem da escola dominical quando era criança, mas a minha mãe sempre cantando ali, naqueles hinos ali, e depois aquilo sempre foi marcando, e então criou dentro do coração da gente, né? Pelo menos no meu, aquela semente ali, e embora eu tenha me desviado, nunca consegui fugir da verdade. Enfim, mas agora nós vamos estudar sobre uma lição muito importante, onde o tema e o ponto principal desta lição aqui é sustento, digamos, é a palavra-chave desta, e com algumas palavras, por alguns momentos aqui, eu quero trazer para a igreja uma conscientização, obrigado, irmão, uma conscientização aqui do papel da igreja, do trabalho da igreja. Irmãos, esse texto aqui, apenas o texto aqui, o texto já era o suficiente para se pregar, né? Esse texto de Filipenses aqui. E o irmão falou de um versículo, né? São dois versículos importantes que eu vi ali. O irmão falou assim, não que procure dádivas, mas procure o fruto que aumente a vossa conta. Então, Paulo estava dizendo, e outro depois é o 19. O 18, irmãos, diz assim, ele estava dizendo assim, Paulo queria dizer o seguinte, que ele não procurava, claro, primeiramente ele procurava dádivas ou bens materiais aqui, ele não queria nada. A vida dele era se dedicar ao evangelho, né? Mas a intenção dele é que fizesse a igreja frutificar, dar frutos, para que a conta, né, irmãos, fosse positiva, digamos assim, a conta da igreja fosse positiva. O interesse dele é se vocês me ajudarem meu sustento a pregar o evangelho, eu não estou buscando nada, mas vocês podem receber porque vocês me ajudam. É isso que ele estava dizendo, vocês me ajudando, a conta de vocês vai aumentar, o saldo positivo vai aumentar com Deus, né? E aí depois o 19 diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá algumas das vossas necessidades. É isso, irmãos? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não é 40%, 30%, 50%, 99%. Está dizendo todas as vossas necessidades, segundo a vontade de Deus. Então, irmãos, é tremendo o que Deus usou Paulo para fazer a obra de Deus. Mas, irmãos, esta lição aqui ela tem dois motivos. A primeira é trazer um panorama da igreja, de como era a igreja em relação à missão, a igreja primitiva, né, onde se deu a origem da igreja. E a motivação, irmãos, de trazer um senso coletivo, digamos assim, um entendimento total para toda a igreja de quão importante isto é. E eu vou trazer, irmãos, algumas coisas depois, uns exemplos práticos meus, né, e dessa importância. Irmãos, eu só para citar, porque na verdade eu tinha sido escalado na lição passada, né, irmãos? E essa lição passada ela foi pulada, mas também era tudo sobre missão. E aqui naquela lição passada dizia assim, que Paulo era fazia tendas, fazedor de tendas. E o que a lição queria dizer, irmãos? Que a gente usar a nossa profissão para evangelizar. Dentro daquilo que a gente, do meio que a gente, o ambiente que a gente está, a gente evangeliza. E eu me lembro que Deus falou assim, Cristo falou assim, ide por todo mundo pregar o evangelho. Eu vou pluralizar, tocar no plural essa ide por todos os mundos, porque existem muitos mundos diante de nós, né, irmãos? E cada um tem um papel dentro do mundo. Eu não posso entrar na empresa do irmão, na profissão onde o irmão exerce para fazer o evangelho. Mas existe o mundo dos adolescentes, existe o mundo das crianças, existe o mundo dos médicos,
existe o mundo do mundo da informática, existe o mundo de todas as áreas da saúde, onde as pessoas, os crentes estão inseridos. E é nesse local onde nós somos os fazedores de tendas, onde nós não vamos para a missão, mas ali nós temos uma missão, é que nós vamos em todos os mundos que existem neste mundo. Né, irmãos? Mas, irmãos, a introdução dessa lição diz assim: o propósito dessa lição é estudar de maneira bem específica a respeito do sustento financeiro da obra missionária no cenário atual. Iniciaremos o estudo a partir da porção bíblica de Filipenses 4, 10, 20. Em seguida, destacaremos alguns princípios básicos à luz de Filipenses. Finalmente, faremos uma comparação entre o entendimento da igreja de Corinto e a igreja de Filipos a respeito da consciência do sustento missionário, enfatizando a importância de reconhecer o sustento financeiro da obra missionária como um dever dos membros da igreja local. Que tenhamos o perfeito entendimento de investir financeiramente na obra missionária que tenhamos o perfeito entendimento de que investir financeiramente na obra missionária é ajuntar tesouros na eternidade, uma vez que nossa vida não consiste naquilo que a gente possui. Uma vez que Cristo falou assim, onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Né? E todos nós queremos, irmãos, viver uma vida, ninguém quer viver uma vida de perseguição, uma vida de trabalho, uma vida árdua. Nós queremos buscar, né, o nosso bem-estar, e isto é lícito, isto é Deus, em alguns lugares, Deus isso não está acontecendo porque há necessidade das pessoas, às vezes, passarem um trabalho em função da própria obra crescer. Mas onde a igreja já está estabelecida, já está assim, estável, nada mais é a nossa vida, embora nós tenhamos vivendo um momento confortável, digamos assim, nós nos dispusermos, irmãos, financeiramente a ajudar a enviar onde outros não for, onde a gente não vai, mas outros vão. Né? Então, irmãos, esta é o senso coletivo que a gente tem que trazer nessa lição. Eu vou trazer alguns exemplos depois. Irmãos, usando aquela situação, mas eu por um tempo, eu fui, alguns anos, eu acho, uns 2, 3 anos, eu fui líder de missão, lá da onde eu vim, lá. E tinha a igreja lá, ela ajudava muitos missionários na Índia, na África, na Argentina, no Uruguai, em Israel, inclusive, em vários locais, agora não me lembro todos os países, no Peru, em Portugal, eu tenho conhecidos meus em Portugal, pastores, na Bolívia, no Paraguai. E, irmãos, eu me achei interessante que tinha um amigo meu que trabalhava comigo, que o irmão dele era missionário na Índia, e ele usava a profissão, mas ele não podia, lá na Índia não se pode pregar o evangelho abertamente, que nem a gente prega aqui. Mas lá, irmãos, ele usava a profissão, ele casou lá na Índia, e ele era enfermeiro. E a forma, irmãos, de pregar o evangelho era tratando aquelas mazelas sociais lá. Era que ele pegava respeito, que é respeitava, daí ele conseguia levar Jesus através da profissão dele. Enfim, não é esta a lição, mas só para um exemplo. Então, irmãos, aqui vamos ver, irmãos, a igreja de Filipe, o tópico, o capítulo, o início desta lição. A igreja de Filipos e o sustento missionário. Paulo e a igreja de Filipos. O texto de nossa leitura bíblica em classe mostra que o apóstolo Paulo aceitou a oferta dos crentes da igreja de Filipos, que foi entregue voluntariamente ao apóstolo de modo que serviu para o seu sustento. De fato, o apóstolo era um missionário que vivia por fé. No trecho de Filipenses, vemos um obreiro que havia experimentado a abundância e escassez na vida. Quando estava a serviço do Sinédrio, ele tinha uma vida mais abastada. Quando, porém, passou a ser um seguidor de Cristo, sua vida financeira não foi mais a mesma. Hoje, irmãos, nós temos um departamento, há um departamento específico dentro de uma organização religiosa, dentro da nossa Assembleia de Deus, digamos assim, que cuida dessa parte, se organiza para isso e faz as previsões, né, necessárias para poder encaminhar missionários a algum lugar ou não. Há um departamento que solicita o auxílio da igreja, a contribuição dos irmãos para ombrear os irmãos que estão em alguns lugares com as suas famílias para levar o evangelho de Cristo. Por isso, irmãos, como eu falei... Então, irmãos, quando nós... Então, existe um departamento que cuida disso, irmãos, mas antigamente não havia esse departamento que cuidava. Era algo voluntário que as pessoas sentiam necessidade
e enviavam ao irmão, que está, no caso, Paulo aqui. Mas hoje é uma organização muito maior, irmãos, para que nós possamos ajudar ao evangelho ser pregado. O privilégio de participar do sustento missionário. À luz do exemplo da igreja de Filipos, os membros e os obreiros da igreja local têm o privilégio de serem participantes do sustento financeiro e do apoio aos missionários e às suas famílias por meio da secretaria ou do departamento de missões da igreja. Ora, os filipenses faziam isso com alegria e de maneira voluntária, como está escrito no texto, assim conforme já estudamos. Orar, interceder, acompanhar e financiar o ministério dos missionários é um privilégio específico dos membros da igreja local. Aqui ocorre uma relação espiritual de muita confiança de que o corpo de Cristo sustenta e apoia os obreiros transculturais. Então, irmãos, não basta nós termos... Eu sempre digo, irmãos, nós estamos aqui um dia porque nós conhecemos a Cristo. Nós conhecemos as verdades, o que é real, o que não é real. Nós vivemos por fé. E Paulo falou assim, não atentai, falando para a igreja, não atentai vós nas coisas materiais, as quais são transitórias, mas atentai nas coisas espirituais, naquelas que vocês não veem, porque estas são eternas. Então, a profundidade de quem professa a fé, irmãos, como eu falei, a gente tem que ter a nossa vida, nossas profissões, a nossa vida aqui tranquila, mas atentando, irmãos, que a nossa vida, ela não se baseia naquilo que nós temos ou que nós não vemos, mas ela se baseia em algo muito maior, que é tentar, fiquem atentos, se preocupem, ele está dizendo, se preocupe com as coisas que vocês não enxergam, nas coisas espirituais, que não se veem, porque elas são eternas. Às vezes a gente vive nessa vida achando que a gente vai viver 300, 400 anos aqui e quer criar muita raiz aqui e patrimônio. Essas coisas são perecíveis, passageiras, e logo, logo ficarão aqui. Alguns bens para o anticristo. Enfim, mas irmãos, então nosso dever é promover a expansão, a nossa preocupação, nosso sentimento. Por isso que Paulo diz assim, que habita em vós o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, o mesmo parecer. Não é? Porque vivemos num só espírito. Então nós temos que ter este entendimento. Enfim, irmãos, então aqui, que privilégio, irmãos, esta igreja, que ela ajudava, eu digo assim, depois de Cristo, acho que não houve nenhum outro missionário que nem Paulo, né, que não quis casar, não quis nada, ele não teve nenhum apego nesta vida para fazer o evangelho. Mas tinha uma igreja que ajudava ele, a igreja de Filipos. Era uma das igrejas que auxiliava ele. Que privilégio desta igreja ajudar o maior missionário após Cristo a pregar o evangelho, a ponto de estarmos aqui hoje, gentios, né, irmãos, ouvindo o evangelho, porque uma igreja de Filipos promoveu que um missionário muito ousado fosse aos 4 cantos desta terra, na sua época, pregar o evangelho aos povos gentios. Aleluia. Então, que privilégio teve esta igreja de Filipos, irmãos, ajudar Paulo. Aleluia. Mesmo sem tendo, acredito eu, deveria ter alguém que cuidasse ou pedisse, mas não havia toda essa estruturação, irmãos, que nós temos hoje nesse tempo. Aleluia. Então, irmãos, como eu falei, o texto fala que Deus vai suprir em tudo as vossas necessidades. O tópico 13 aqui, o trabalho missionário envolve muitas esferas que precisam ser financiadas economicamente. Quando uma igreja envia um missionário para um determinado país, deve haver um planejamento financeiro que custeie sua alimentação, a sua moradia, porque não vamos largar a Deus dará, digamos assim, foi e vai lá e se vira. Não, a igreja tem que manter. Ela tem que manter um plano de saúde, que, irmãos, por incrível que pareça, a gente não tem ideia a gente às vezes, ou nós temos, alguém já sabe, mas o SUS aqui para alguns países é luxo, não é para nós, claro, uma comparação com países de primeiro mundo, mas há outros países onde vai missionários, irmãos, que o SUS aqui é um luxo, não tem uma estrutura que nem nós temos aqui, não é perfeita. Então, irmãos, até isso, irmãos vão para alguns países onde há uma necessidade, irmãos, de que tem um plano de saúde, o obreiro, que o missionário vá com um plano de saúde, um sustento, uma alimentação.
Porque ele está saindo, irmão, de toda uma estrutura aqui no seu país, da sua casa, da sua língua, dos seus costumes, para ir para um lugar diferente. E não é qualquer um que faz isso. Eu vou dizer bem franco, irmão, se José, tu vai para a missão hoje? Não, hoje eu não tenho, não vou, não estou preparado para isso. Mas tem irmãos que já estão prontos e querem ir, e tem esse chamado que às vezes nós não temos, mas então cabe a nós dar o apoio, o suporte para eles, para que lá onde eles estejam, as coisas venham a fluir. Então, irmãos, tudo isso, irmãos, a gente tem que ter esta noção. Por isso que a lição é para chamar um senso coletivo. E por quê, irmãos? Porque nós vamos entender que dentro da palavra de Deus, a missão já existia lá no início. E, irmãos, o custo do sustento, tópico 2, o custo do sustento financeiro. Antes de se lançar em qualquer projeto missionário, a igreja deve fazer o cálculo de custos conforme mencionado por Jesus no Evangelho de Lucas. Por exemplo, é necessário estudar o padrão de vida do país, estudar como é que funcionam as coisas, como é que é lá, se o missionário é perseguido ou não, se lá é possível mantê-lo lá, não vai ser um custo muito alto. Tudo isso a igreja tem que se preocupar. Então, irmãos, aqui, seja estabelecido um contrato entre a igreja e o missionário, estabelecendo todas as tratativas, os acordos com o missionário e sua família antes do envio deles. Por isso é necessário estudar. Irmãos, uma vez, irmãos, eu vou dizer uma coisa. Esse aqui vai entrar um exemplo, irmãos, de como a gente... quando a fé da gente às vezes precisa ser ativada. Ela precisa ser de uma ativação. E em vários momentos da minha vida, a minha fé foi ativada. Irmãos, eu logo, 90 e poucos, eu acho, eu trabalhava com vendas. Mas como era difícil, acho que não era meu chamado trabalhar com vendas. Eu sofria muito profissionalmente. E numa ocasião, num programa de televisão, onde tinha um missionário e um outro irmão, e ele falou assim, você vai pegar, eu sou um exemplo, não é nada apelativo, porque não é o meu papel, não faço isso. Mas, irmãos, isso é uma experiência onde a minha fé foi ativada, entre outras situações, que depois seria testemunho muito grande, vários testemunhos. Mas naquele dia o irmão falou assim, se você vai fazer um propósito com Deus hoje, e este vai ser o dia menos trabalhoso financeiramente na tua vida, e você vai pegar isso aqui, fazer um voto, e eu vou fazer. Peguei e comecei a contribuir. Irmãos, depois disso eu passei em 3 concursos públicos, irmão, olha, meio que nem o irmão falou ontem do Deus testemunho aqui, as coisas fluíram, irmãos, e graças a Deus hoje eu estou tranquilo nessa área. Tive problemas em outras áreas da vida, mas nessa área eu nunca mais tive problema. Graças a Deus. Mas, irmãos, ali, irmãos, parece que fez assim, pega essa fé. Parece que não que a fé vai vir como um raio, mas eu acreditei naquilo ali, eu vou contribuir. Eu acredito nessa palavra. E peguei aquilo ali, irmãos, e comecei a contribuir com aquela obra, com aquele programa de televisão na época, enfim, com toda aquela estrutura. E irmãos, a partir dali as coisas fluíram muito, muito, muito mesmo na minha vida. Aleluia. Como eu falei, eu não vou detalhar, porque senão é muita coisa para falar. Mas enfim, irmãos, Deus me ajudou, mas às vezes a fé da gente precisa ser ativada. Assim, eu vou fazer, porque a palavra de Deus diz, ela se cumpre. E a Bíblia diz assim, Deus ama. Deus ama. Engraçado? Ama a quem dá com alegria. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela fala dessas coisas, que como é um relacionamento. Por isso que Paulo falou assim, vocês me ajudando, eu não estou buscando isso, mas se vocês me ajudarem, Deus vai botar na conta de vocês coisas boas. É isso que ele falou ali. Ele vai acreditar, dar crédito na conta de vocês. Aleluia. Então, irmãos, isso, não vai faltar, cada um da sua maneira de viver, mas não vai faltar. Se nós tivermos esse senso de que há uma necessidade de que a igreja envie pessoas, mantenha pessoas. Por isso, irmãos, que às vezes os irmãos pedem, um carnê e tal. Eu, irmãos, inclusive, logo que eu cheguei aqui na igreja, eu peguei um carnê ali, faz um ano que eu estou aqui, peguei um carnê, mas eu tive mudanças, mudei e acabei, esse dia eu achei o carnê. Eu tenho que botar em dia agora, tudo, inclusive. Eu falei assim, não vou pagar agora 1, meia, 2, chegar, vou quitar todo e vou pegar um outro novo.
Chegando no final do ano, eu vou quitar todo, porque eu estava lá perdido, lá, porque a vida da gente ficou muito corrida, né? Tive mudança, já saí da casa, faz 4 meses, estou numa casa, e mudança é complicado, e a vida vira a cabeça da gente, né? A vida da gente, mas ali mas está de pé o propósito desde o início, mas enfim. Mas então, às vezes, a gente faz isso, irmãos, dentro de cada um da sua condição. Faça um propósito com Deus, eu vou fazer para que minha vida, e vou fazer um propósito, vou ativar a minha fé e ver desde hoje o que vai acontecer. Então, irmão, Paulo estava explicando isso para a igreja. Aleluia. Então, irmãos, aqui, nós temos que, a igreja precisa, irmãos, eu vejo que Deus falou assim, ó, eu gosto dessa passagem que diz assim, ó, e fala do evangelho, da proclamação do evangelho, e do momento que a gente aceita, no momento que nós, irmãos, eu aceitei o evangelho, no momento que você aceitou o evangelho, Deus falou, ele colocou digamos assim, um desafio, e ele falou assim, olha, ninguém que começando a construir uma torre não projeta para ver qual o custo que eu vou ter para construir esta torre. Essa torre se refere na tua vida espiritual. Qual o custo? Eu vou conseguir abrir mão, eu vou conseguir fazer projeta e vai. Para que não comece a fazer o projeto de vida espiritual na sua vida e não faltou condições, eu não vou mais, eu desisti, e alguém olha assim, ela começou e não terminou. Então ele está dizendo assim, ó, e tudo existe uma fé e um cuidado, Deus assim, um planejamento, uma organização para ver assim, ó, eu vou conseguir construir essa torre, eu vou construir, então eu vou dar o primeiro passo na minha caminhada de fé. E ele fala assim a respeito do exército, né, irmãos? Nenhum general vai para uma guerra sabendo que o exército lá vem com 30 mil e eu vou ir com 10 mil ou com 5 mil. Vai ser... Então, irmãos, a Bíblia está dizendo assim, ó, vocês, a igreja tem que ser organizada. Tem que ser, eu tenho que ter uma organização na minha vida, eu tenho que ter, irmãos, um planejamento e um cuidado de ver assim, está dentro do meu orçamento, eu posso, então eu vou. Não, eu vou fazer para não começar. Então, por isso, irmão, tudo é por fé, com planejamento, com cuidado. E a igreja também, quando lança alguém lá, ela também tem que ter esse cuidado. Há condições de lançar lá um missionário e sustentar lá, então eu vou, senão nem manda. Aleluia. Mas muitas vezes é preciso que o suporte, na verdade, vem de nós. O suporte vem, não tem. É necessário que eles preguem. E a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. E que se nós queremos também que todos os homens se salvem, não posso cair, que os anjos não vão cair em países aí para pregar o evangelho. Não vai cair, Jesus não vai ir lá para um país pregar o evangelho. Não, são homens. São homens que nós enviamos, são homens que nós, com esse senso coletivo, que há uma necessidade, é que nós fizemos. Aleluia. Então, irmãos, é isto que essa lição está trazendo, esse senso, essa responsabilidade sobre nossa vida. Aleluia. Então, irmãos, tem que estar organizado, tem que ser uma coisa regular, tem que ser uma coisa regularmente, tem que ser entregue. Aleluia. E não podemos mandar alguém, digamos assim, para ficar só para passar necessidade com o básico. Tem que ter uma condição boa. Né? Tem que ter gasolina, combustível, tem que ter distribuir folheto, tem que distribuir bíblias, tem que distribuir literaturas. Não é apenas, irmãos, então, com grande responsabilidade cai em nossas mãos como igreja. Aleluia. De auxiliar na obra missionária. É um apoio permanente para mantê-los. Aleluia. Nós sabemos, irmãos, que os tempos não são... Mas é um desafio, nós vivemos por fé. E como eu falei, não é uma questão de dar esmola, não é uma questão de eu me tornar religioso, mas é uma questão de relacionamento com Deus, com o mundo invisível. É uma questão de eu ter um relacionamento com o mundo invisível, é uma questão de eu entender a profundidade disto. Aleluia. Por isso, irmãos, que Paulo falou para a igreja de Corinto. Em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, irmãos, ele fala sobre a igreja de Corinto, ele diz assim, ó, outras igrejas eu despojei para servir vocês, recebendo deles salário. E quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, falava para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era um contraste, a igreja de Corinto deu muito trabalho para Paulo, irmãos. Por isso que às vezes uma vez eu fiz uma pergunta, quem queria ser a igreja primitiva? Eu. Mas qual igreja primitiva? Corintos, Gálatas, Filipenses? Que algumas davam problema para Paulo. Havia dissensão, havia grupos. E até nisso, irmãos, a igreja de Corinto não ajudava Paulo financeiramente.
E Paulo repreendia, a carta de Coríntios é muita repreensão para aquela igreja. Então, irmãos, e Paulo dizia assim: quando eu estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado. Ele falou para a igreja. Mas em compensação para a igreja de Corinto, ele diz assim: bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo a respeito de dar a receber, senão vós somente. Que privilégio desta igreja. Que privilégio desta igreja ajudar a produzir o evangelho no mundo todo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos, irmãos, ser privilégios de ajudar alguém para levar na Argentina, no Uruguai. Eu não sei mais aonde nós temos missionários aqui na África. Que privilégio você saber, irmãos, que você está ajudando a salvar uma alma lá através de um missionário que está lá produzindo o Evangelho. Aleluia. Talvez aqui fique mais difícil, as pessoas já estão, já conhecem o Evangelho, até criticam o Evangelho, mas lá às vezes há necessidade. E nós estamos ajudando em outros lugares, porque Deus quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da verdade, que todos os homens se salvem. Bendito é o nome do Senhor. Então há uma necessidade, irmão, de fazer uma entrega, ser espontâneo, ser voluntário para fazer estas coisas. E oxalá que todos nós possamos, irmãos, minimamente possível, dar uma contribuição, pensando que eu vou receber, que com meu crédito com Deus vai aumentar, ali não vai me faltar aquilo ali, eu me projetei para isso e Deus vai me ajudar, vai aumentar a minha conta. Aleluia. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A Bíblia diz, irmãos, tem gente que interpreta errado um versículo. Diz assim, ó, o dinheiro, qual é o mal de todas as coisas? Qual é a raiz do mal? É o dinheiro? Não. A Bíblia diz assim, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. O dinheiro não. O dinheiro não tem problema nenhum com o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Às vezes a gente segurar, que nem o irmão falou assim, a gente gasta com uma Coca-Cola que está quase R$8, 2 litros de Coca-Cola, mas não ajuda R$5, às vezes num carnezinho por mês, irmãos. E às vezes eu penso, mas é uma vergonha isso. Pensei comigo. Né, irmãos? Então nós venhamos a ter esse senso coletivo da qual esta lição trata para nós entendermos, irmãos, quão importante é aquilo ali. É tipo assim, aquela oferta daquela viúva, pode ser pouco que eu vou ajudar, mas ajuda muito lá fora. Aleluia, nos nossos missionários, para que eles tenham essa disposição, essa graça, esse sustento, esse bem-estar de fazer a obra lá, irmãos. Aleluia. Porque hoje nós somos uma igreja estruturada e organizada. No tópico 13, você aprendendo a investir na obra missionária. Aí falei já alguma coisa, a igreja de Filipos e a igreja de Corinto. Ao contrário da igreja de Corinto, a igreja de Filipos era um exemplo de generosidade missionária. Pois como está escrito ali em Filipenses, pois como vimos, ela enviava oferta para o sustento do apóstolo Paulo. Não obstante a igreja de Corinto ter deixado um exemplo na abundância de dons espirituais e no conhecimento das coisas de Deus. Seus membros demonstraram, os de Corinto, insensibilidade quanto ao sustento financeiro do missionário. Eles não tinham essa sensibilidade. O apóstolo Paulo, infelizmente, por não ser generosa, a igreja de Corinto precisou da intervenção de outras igrejas para que o apóstolo pudesse exercer suas atividades, como eu já li. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição em favor da obra missionária. Tendo consciência, tópico 2, tendo consciência do nosso dever. Contudo, o apóstolo Paulo ensinou à igreja de Corinto que contribuir para a obra missionária é um investimento espiritual que acredita na conta dos doadores. Aleluia. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Eu acho muito interessante esses pronomes, né? Toda a suficiência, em tudo. Deus está dizendo assim, ó, é um relacionamento, irmãos. Vocês fazem pouco e eu vou fazer vocês assim, ó, na vida de vocês, naquilo que vocês se propuserem, eu vou estar ajudando vocês em tudo. Aleluia. E não é adiante, irmãos, não é o Espírito Santo não vai
Ele não vai convencer vocês, mas ele vai falar, porque quem se convence é nós. Né? Não adianta se fosse convencer, nós seríamos robôs, robotizados, ali convenci fulano, hoje eu resolvi convencer fulano. Não, mas ele fala, e ele toca no nosso coração. Agora quem se convence a fazer somos nós. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então, irmãos, nós entendamos isso, irmãos. Aleluia, termos esta sensibilidade. Portanto, precisamos compreender de forma plena a importância da contribuição financeira em favor da obra missionária. Aleluia. Tópico 3. Pessoas financiando a obra divina. Em Lucas, aqui, irmãos, eu vou um pouco mais além agora. Se para a igreja de Filipenses foi um privilégio ajudar Paulo na sua obra, na sua expansão do evangelho na face da terra, na sua época. Então, irmãos, vamos ver esse grupo aqui, ó. Em Lucas 8, versículo 1 ao 3, capítulo 8, versículo diz assim: um grupo de mulheres acompanhava nosso Senhor e o servia com seus bens, ou seja, sustentava financeiramente o ministério de Jesus e seus discípulos. Assim, a responsabilidade do financiamento para a expansão da mensagem do reino de Deus é algo que podemos rastrear antes mesmo da origem histórica da igreja. Não havia história da igreja ainda. A igreja não havia nascido, mas mulheres, diz assim, e algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, que havia sido expulso alguns demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, não era pouca coisa. E Susana e muitas outras que o serviam com seus bens. Então, irmãos, vejamos que para pregar o evangelho, o próprio Deus podia dizer, toda hora eu vou chegar lá naquele mar lá e fazer sair moeda de um peixe, da boca de um peixe. Eu vou fazer essas pedras se transformar em dinheiro e eu vou vivendo. Não foi assim. Cristo fez alguns milagres para dar um exemplo, mas ele necessitou. O próprio Deus, em forma humana, em forma de homem, veio aqui e foi servido pelos bens de algumas mulheres que se haviam sido curadas por gratidão. Aleluia. Irmãos, eu não falando, mas tem uma parte que diz assim, olha, qual que deve mais? Jesus vem lá, perdoou, o credor foi lá e perdoou um devedor que devia 5 e outro devia 50. Qual deles que fica mais grato? O que deve 50. Vocês responderam bem. Realmente, o que deve mais vai ser mais grato. Mas, irmãos, não importa se foi se for meio, 2, 500, a quantidade do que Deus perdoa nas suas vidas. Mas nós somos gratos a Deus. Nós somos gratos a Deus, irmãos, porque Ele nos salvou. Aleluia, Ele perdoa nossas dívidas. Ele rasgou nosso débito, nossa carta de dívida, Ele rasgou, diz a palavra de Deus. Então nós somos gratos a Ele. Aleluia. Por isso, irmãos, como é bom a gente produzir em nossas vidas, ativar a nossa fé. E começar, irmãos, eu vou me propor. Aleluia, porque Jesus está voltando, mas eu quero ainda, dentro desse tempo, fazer o melhor com as minhas forças, com a minha pregação, com a minha oração, com a minha contribuição, com a minha forma de vida, com o que eu tenho, com o meu sustento, eu quero ajudar a igreja, aleluia, a se manter de pé. Aleluia. Então, irmãos, foi assim que Jesus falou isto para alguns. A quem muito ama, a quem muito é perdoado, mas muito ama. Ao que pouco é perdoado, pouco ama. Mas eu quero dizer que isso não pode se relacionar com nós. Aleluia. Às vezes eu sou emotivo, irmãos, porque não era para eu estar aqui. Os irmãos não vão... Como eu falei, a minha vida foi um testemunho. Um dia ainda eu quero falar parte desse testemunho. Mas eu até de tiro já corri. Eu até os 22 anos que eu me converti, eu não via futuro em mim. Eu não tinha futuro, irmãos. Saí cedo para digamos assim, cair numa vida fácil, boa, assim, de queria só festas, bebedeira. E me perdi até os 22 anos, ao ponto de chegar a um beco sem saída, mas assim, uma vida vazia, que eu me senti tão vazio. E aí eu fui ali e aceitei a Jesus. Aceitei a Jesus com uma carteira de cigarro no bolso. Cheguei em casa, rasguei aquele cigarro, botei no descarga ali, dei descarga, isso eu não quero mais. No outro dia, é longa a história. Mas enfim, a partir de 1994, nos meados de junho de 1994, eu aceitei Jesus. Aleluia.
estou até aqui, com altos e baixos, estou até aqui. Aleluia. Me motiva, me emociona às vezes. Aleluia, quando eu me lembro dessas coisas. Mas eu sei que eu sou grato a Deus e eu quero ajudar a fazer o melhor que posso para o meu Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que privilégio tiveram essas mulheres de fazer ombrear o próprio Deus aqui que estava no seu corpo de carne. Aleluia. Porque antes da igreja nascer já havia, então, uma obra missionária que apontava para a igreja missionária na frente. E a Uruguaiana, como todos dizem, é uma igreja missionária. Aleluia. E graças a Deus por isso. Aleluia. Então, irmãos, o tempo já está correndo. E eu vou ir para a finalização aqui, para a conclusão. Aleluia. Nossos dízimos e ofertas são uma maneira de reconhecermos a soberania de Deus em nossa vida. E é a vontade divina a salvação dos perdidos da terra. 1 Timóteo 2,4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Para que esta meta seja alcançada, Deus conta com cada um de seus filhos, com todos os seus dons e talentos. Deus conta com você para entregar no seleto grupo de mantenedores da obra missionária. O Senhor, nosso Deus, conta conosco para fazermos chegar Bíblias, literaturas e missionários aos povos que ainda não foram alcançados com a mensagem da vida eterna. Aleluia. Eu fico pensando, irmão, já concluindo, já entregando para o irmão Alberi. Tem uma passagem na Bíblia que às vezes eu fico pensando. Aleluia. Eu não quero pregar sem eu ter esse sentimento. Nós somos imperfeitos, falhos. Eu não quero fazer nada na igreja, claro que eu não posso fazer além daquilo que é a nossa profissão, que é o nosso tempo, que é aquilo que a gente pode fazer, mas tudo que eu for a fazer, eu quero fazer com sinceridade. Aleluia. Porque um dia a Bíblia diz assim, Paulo fala, não me lembro qual é o livro que está escrito assim, que todas as nossas obras um dia passarão pelo fogo. Aleluia. Vão passar pelo fogo. Se for ouro, se for prata, ou se for palha. Aleluia. E elas vão passar por um crivo de Deus, assim, olha, tu foi sincero, tua obra era verdadeira. Tua não, mas a tua foi palha, tu fez só para mostrar para alguém, tu fez porque estava sobrando, tu fez porque era um costume, porque tu era religioso. Não. Deus quer, irmãos, que nossas obras, quando passarem pelo fogo, porque daí virá nossa recompensa, seja prata e ouro. Aleluia. Que Deus, nossas obras, irmãos, permaneçam para a eternidade. E isto envolve, irmãos, todo esse senso de responsabilidade que cai sobre nossa vida, sobre a obra missionária. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé, irmãos. E vou entregar para o Alberi, que estará fazendo o encerramento desta parte.